Então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de Economia e Mercado Agrícola, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Bom dia a todos, espero que tenham descansado bem no feriado, né? E que estejam bem mentalmente, mesmo apesar dessa nossa mudança de rotinas, aí, dessa situação inusitada que estamos vivendo. Pessoal, então é o seguinte, claro que você sabe que aqui a nossa palavra está sempre aberta, então vocês podem me interromper a qualquer momento, principalmente quando eu estiver ali com os slides, com projeção. Lembre-se que a minha leitura do chat fica complicada. Então, nesse caso, quando eu estiver projetando, é bem possível que eu perca a informação do chat, então é melhor que vocês interrompam, utilizem o microfone para se manifestar. Tá? Então, aqui, eu não vou projetar essa parte agora, só vou fazer a minha leitura, porque eu tenho a seguinte situação. De novo, eu tenho que ficar repetindo aqui, e lamento para que tenha que repetir, que alguns de vocês tenham que escutar, que não seria o caso, né? Mas, bom, apesar da gente ter tido feriado, nós estamos quase, semana que vem, a gente fecha um mês já de disciplina, né? Oficialmente, em termos de conteúdo, a gente começa hoje, mas até as 2 aulas que a gente teve, a gente foi passando as regras, as orientações, os trabalhos, porque sabe como é que funciona esse sistema aqui online, né? Nós temos agora, por exemplo, 11 alunos aqui, só presentes, de 43 matriculados, tá? Então, por isso que a gente modificou mais a disciplina para esse semestre, no sentido de deixar mais atividades e tarefas que fossem feitas nos seus horários, os horários que vocês têm, né, fora da disciplina, em função de uma série de motivos, daqueles que, por exemplo, não podem estar aqui nesse horário, em função de compromissos ou dificuldades de conexão, as mais diversas situações que podem ter. Por isso a gente bolou a disciplina dessa maneira, mas eu tenho que repetir aqui o que eu tinha. Bem-vinda, Esther, bom dia. O que eu tenho que repetir é o seguinte: é possível ter desempenho adequado, satisfatório na disciplina, vindo aqui, participando das discussões e fazendo as atividades. Inclusive, é o mais recomendado, porque aí a gente vai ampliar nosso leque de discussões e conhecimento em economia. Mas também é possível ter aprovação satisfatória, não vindo para as aulas online, mas fazendo as atividades, tudo certinho, que foram propostas, e também aí o acadêmico consegue o desempenho e aprovação. Agora, o que não dá para fazer é quem não dá notícias, não faz contatos, nem offline, né, no horário daqui da disciplina, não procura por WhatsApp, por e-mail, não vem nas aulas online e não faz as atividades propostas. Aí não há mágica, né? Então, eu já tenho várias situações desse tipo que estão se desenhando e agora, semana que vem, eu vou mandar um e-mail já meio que definitivo para que fique bem claro, né? Para aqueles alunos que não estão participando, que eles têm comprometido já boa parte da avaliação. Eu vou projetar aqui para lembrar, principalmente porque tem alguns alunos que se matricularam depois, tá? Então, esses, claro, tem que dar um sprint aqui, uma corrida maior para tentar acompanhar aquilo que foi passado com mais calma, né, nos outros 2 encontros, mas em termos ali do nosso plano de AR, claro que eu recomendo todos lerem, alguns alunos entrarem em contato, não vou dizer muitos, mas alguns entrarem em contato mostrando desconhecimento do plano, né, deveriam ter pelo menos lido o plano, tá? Mas aqui eu quero tranquilizar vocês que quem quiser se envolver com a disciplina e quiser se dedicar, ainda há tempo, tá? Mas lembrar o seguinte, seminário de macroeconomia, tá? Por exemplo, dia 19 de maio, quem vai fazer offline tem que mandar o vídeo até as 8 da manhã do dia 19 de maio. Quem fizer a apresentação aqui ao vivo, não precisa mandar o vídeo antes. Mandar o vídeo é no sentido de mandar o link do YouTube, tá? Só que até ontem tinha que definir o tema desse seminário. Estava claro nos materiais que a gente divulgou.
E dos 43 matriculados, só 31 alunos fizeram isso. Só 31 definiram o tema. Então, eu já considero aí o quê? 12 fora do processo, porque nem para se dedicar, para escolher o tema, para definir o tema que vão discutir, fizeram, tá? Tá, exercício sobre preço, exercício sobre medidas de desempenho econômico, fica para depois. Outra coisa que a gente já começou, seminário em microeconomia. Esse aqui, apesar da apresentação ser apenas 4 de agosto, as atividades de coleta das cotações, dos dados econômicos ali, já começou até antes do início da disciplina, dia 2 de abril. Então, eu coletei dia 2 de abril e depois passei a bola para vocês. Então, eu tenho alguns alunos que não estão cotando, tem alguns que estão fazendo pela metade, tem alguns que não deram notícia nenhuma ainda de vida, né? Então, eu tenho que aqui fazer um alerta, tá? Não vou projetar para não expor ninguém, mas eu vou ler a situação de alguns aqui que está chamando a atenção, tá? Então, por exemplo, a Angra não definiu o tema do macro seminário. Gabriela Borges, não tenho notícia, tá? Não fez nada do seminário de micro nem de macro. Hans Gabriel, não, acabou de entrar aí, né, Hans? Não definiu o tema do seminário de macroeconomia. Jasmine, não definiu nada, não fez nada, nenhuma cotação, não definiu nada. Juliano, não definiu o seminário de macroeconomia. Larissa, não se tem notícias, da Larissa Oliveira. Não tem levantamento de cotações, não definiu o tema do seminário. Mateus, não definiu o tema do macro seminário e está com algumas cotações faltando. Melaine, não definiu nada, nem no seminário de macroeconomia, nem no de microeconomia. O Patrick Jacob, não definiu o seminário de macroeconomia e está com cotações faltando. Pedro Henrique está com as cotações atrasadas lá, junto com o Patrick. Renan Waterkemper, não fez nada de nada. Não tem notícias aqui. Gabriel Simão, se matriculou depois, mas não definiu o seminário de macroeconomia e nem se envolveu em nenhum grupo, nenhuma cotação. Johanna não está em nenhum grupo de cotação do seminário de microeconomia. Pedro Henrique Reis não definiu o seminário de macroeconomia. Bom, essas são as situações, tá, pessoal? Então, se alguém quiser consertar isso, faça o quanto antes, tá? Porque semana que vem eu vou elaborar um e-mail, como alguns de vocês já receberam, alertando dessa situação na disciplina em que estará forte. Se essa situação permanecer até semana que vem, para esses estudantes que eu chamei a atenção aqui, permanecer até semana que vem, a participação, a aprovação, inclusive, na disciplina, vai estar fortemente comprometida. Tá bom, pessoal? Então, quem ainda não se coçou, por favor, ajeite isso o quanto antes. Feito isso, vamos começar a falar, então, de economia. Alguém gostaria de, antes, falar alguma coisa sobre os trabalhos aí, sobre as informações que a gente passou? Sobre a chamada de atenção que eu fiz? Semana que vem ela vai ser mais forte, né? Porque vai ser por e-mail e, como eu já alertei alguns, vai ser com cópia para a coordenação do curso, para que não haja mal entendidos, tá, pessoal? Eu acho que já está tudo certo, professor. Tá, beleza, então. Tá? Qualquer dúvida, a planilha continua lá, né? Mas como eu lembrei, tem 31 alunos só que escolheram o tema do macro seminário, o capítulo, o trabalho lá que vão resumir, tá? Então, me assusta aí ter pessoas matriculadas e não dar sinal de vida, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de economia. Vocês podem me interromper a qualquer momento, vocês sabem, né? Esses slides aqui eu vou colocar no Siga de forma atualizada, tá? Então vamos lá, alguns eu vou passar mais rapidinho, meu nome, meu contato.
Isso, boa, Micaela, lembrou aqui. Pessoal que foi entrando, dá um bom dia ali com. Agora chegou o Matheus também. Matheus, já chamei a atenção aqui da tua situação. Quem chegou, dá um bom dia, tá? Para ficar registrada ali a presença, a participação de vocês. Apesar, você sabe, né? Apesar de eu não estar transcrevendo essas presenças lá para o SIGA, o registro da presença de vocês vai ser importante no caso de dirimir qualquer dúvida com relação à participação, tá? Então, pessoal, nós vamos falar de economia, e economia é uma ciência totalmente diferente, certo? É uma ciência relacionada ao ser humano, né? Ela é classificada como uma ciência social, mas ela é diferente de outras ciências sociais. Ela também não é uma arte, né? Ela é uma ciência social, uma ciência humana, e tem muitos aspectos de ser uma ciência natural. Porque apesar de ser uma ciência que só existe em função do ser humano, ela é inerente ao ser humano, uma vez que existe a sociedade humana, a economia se comporta como uma ciência natural, eu quero dizer como a biologia, por exemplo, como a física, como a química. São fenômenos que conseguem se verificar em qualquer agrupamento humano. Em qualquer sociedade humana, a economia funciona de uma maneira muito semelhante. E por isso que eu chamo ela de uma ciência natural dentro das ciências humanas, dentro das ciências sociais. Ela é diferente das outras ciências sociais. Por exemplo, se a gente falar do direito, o direito é uma ciência social, classificada como a economia. Mas o direito muda muito de uma cultura para outra, de um país para o outro. Por exemplo, na Arábia Saudita, assalto à mão armada dá pena de morte, certo? E no Brasil, por exemplo, só para pegar dois extremos, assalto à mão armada, o cara vai assinar um termo circunstanciado na delegacia, mas vai sair livre no mesmo dia, certo? Então, o direito é uma ciência social, mas ela muda muito de uma cultura para outra, de uma sociedade para outra. Já a economia, não. Aquele artigo que eu pedi para vocês lerem do fim do Império Romano, vocês vão perceber que os fenômenos econômicos que estão descritos lá são os mesmos que a gente vive de forma contemporânea, que estamos vivendo nesse momento. Por quê? Porque é uma ciência, como eu digo, natural, relativa aos seres humanos. Agora parou um caminhão aí na rua. Tá? Então, vamos lá. O Mises, que é o livro que eu pedi para vocês lerem, e que muitos escolheram algum capítulo daqueles para fazer a análise do macro seminário, ele diz que, como é uma ciência inerente ao ser humano, ela não pode ser calculada, certo? Então, muitos economistas da escola austríaca dizem que o cálculo econômico ele é impossível. E, na verdade, nós vamos analisar um pouco tanto os economistas da ala austríaca como os economistas tradicionais, certo? E vamos, inclusive, fazer cálculos econômicos na nossa disciplina. Apesar da ação humana, e esse é o livro principal do Mises, por exemplo, esse é o nome do livro, A Ação Humana, ela ser imprevisível, quando ela acontece em sociedade, no coletivo, existem alguns fenômenos que se repetem e são possíveis de serem calculados. Essa manchete, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma coisa totalmente inusitada, né? A maioria de nós não faria isso que esse indivíduo, que esse ser humano aí fez. E é disso que o Mises fala, ele diz, como é que eu vou calcular quais foram as motivações, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer isso aqui. E esse caso aqui é real, né? Você sabe, inclusive, o rim que ficou, esse rapaz aí, o rim que ficou, ele adoeceu e passou a precisar de hemodiálise, ou, né, em seguida de um transplante. Eu não sei como é que terminou essa história, mas esse é um caso real, assim, muito triste, inclusive, tá? Mas, o que estava envolvido aí? Um fenômeno econômico.
Aqui eu vou pular e vamos mais adiante. Que livros a gente vai usar, por exemplo, esse aqui tem na biblioteca, tá? Introdução à Economia, do Rossetti, um livro um pouco antigo, tá? Da década de 60. Tem algumas atualizações, várias atualizações. A gente vai usar alguns conceitos aí do Rossetti. Por enquanto, a gente não está com acesso à biblioteca, né? Mas não tem problema. Tudo que a gente for discutir, estudar, eu vou passar para vocês em materiais e nos slides também. Esse é o livro As 6 Lições, do Mises, esse que eu pedi como leitura obrigatória para vocês. Minha recomendação é que leiam todo o livro, mas pelo menos aquele capítulo que alguns de vocês decidiram usar para fazer o resumo de uma página. Então, qual é a ementa, vamos dizer, do que nós vamos estudar em economia? Nós vamos ver a definição de economia em seguida, talvez o mais importante que a gente vê hoje. A gente vai dar alguns flashes para vocês. A economia como ciência, já vinha falando que ela é uma ciência totalmente diferente, ela não é arte, tá? Então, a economia, por exemplo, diferente de administração, não é uma coisa que você possa planejar, possa formatar e fazer ela, vamos fazer economia assim, vamos fazer economia assado. Não, a economia é uma ciência natural dentro da sociedade humana, certo? Então, ela se diferencia de todas as outras ciências, como eu vinha falando para vocês. Ela se diferencia de todas as outras ciências. Eu diria que ela está mais perto da biologia, da química e da física do que das ciências sociais, do direito, da assistência social, e das ciências humanas, como geografia, história, por exemplo. Nós vamos falar das divisões, é o próximo slide, os fatores de produção, sempre a necessidade de optar em função dos recursos finitos, os recursos escassos. Essa expressão em latim, ceteris paribus, é muito usada para fazer análise econômica, e inclusive é motivo de chacota ou piada, né? Porque quando o economista vai fazer um postulado, né, ele fala a percepção dele, ele fala o postulado dele e completa com ceteris paribus, que quer dizer, ceteris paribus ceteris, vocês já ouviram falar do etc, né, ou seja, as outras coisas, e paribus vem de parar, ou seja, se as outras coisas estiverem paradas, sem modificar os outros fatores, então a minha conclusão é essa, certo? Então, essa expressão é muito usada na economia, é uma expressão inerente à economia, que quer dizer, limitados ou não modificados os outros fatores, é isto que acontece. Esta é a minha conclusão, desde que os outros fatores não sejam modificados, fiquem paralisados. O que na prática a gente sabe que não acontece, porque não dá para isolar na economia, porque é uma ciência muito relacionada à atividade humana, não tem como parar os outros elementos, os outros fatores que interferem na economia para você fazer análise de um elemento em especial, tá? Isso só é possível do ponto de vista teórico, e por isso não se leva muito a sério, tá? Então, a gente vai falar dos problemas fundamentais da economia, que é o que, quanto e para quem produzir, tá nos slides na sequência, e vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos mercados. A nossa disciplina é mais do mercado agrícola, mas a gente vai falar dos mercados em geral, porque eles se comportam da mesma maneira. Os mercados se comportam da mesma maneira porque os agentes do mercado são seres humanos. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma marmita feita de produtos agroecológicos, ou se a gente estiver falando de um carro produzido numa indústria automotiva, as diferenças do ponto de vista dos fenômenos econômicos envolvidos na produção e no comércio, distribuição desses dois produtos que parecem muito diferentes, os fenômenos envolvidos são muito parecidos. E eu vou ter que chamar a atenção de vocês para isso, porque em seguida eu vou dar um exemplo aqui com uma situação bem atual. Então, a economia pode ser dividida em micro e macroeconomia. Os economistas austríacos não concordam com essa divisão, eles chamam só de economia, mas dentro da ciência econômica é muito comum se dividir em micro e macroeconomia, certo? Muitos comparam, o Rossetti fala assim, microeconomia seria estudar uma árvore, o comportamento, os fenômenos fisiológicos que ocorrem em uma determinada árvore. E macroeconomia seria estudar a floresta, a interação entre todos os seres da floresta, certo?
Então, a gente vai estudar a lei da demanda, a lei da oferta, os cálculos inerentes a isso, os equilíbrios de mercado, elasticidades de preço, as funções de produção e um pouquinho, só uma pincelada sobre o custo de produção. O custo de produção, realmente, a gente vai estudar mais a fundo na disciplina de administração rural, né? Se vocês estiverem lá e se eu estiver lá também, tá? Mas se eu estiver lá e vocês estiverem lá, vocês vão lembrar desse momento em que eu disse que, custos de produção nós vamos estudar mais a fundo na disciplina de administração. Macroeconomia já trata da inflação, hoje vamos falar um pouquinho da inflação, não tem como deixar de falar da inflação. Política monetária, política fiscal, política cambial, política de renda, e as políticas agrícolas, como de crédito, preço, estoques e seguro. Também essas políticas agrícolas, a maioria delas, nós vamos deixar para ver mais a fundo na disciplina de administração rural também, tá? Vamos lá, então, o principal, gente, hoje o que a gente tem que sair daqui sabendo é o conceito de economia. Então, o que é economia? Que ciência diferente é essa que o professor está falando, que ela é classificada como uma ciência social, mas ela tem fenômenos muito mais compatíveis com as ciências naturais, como a biologia e a física, por exemplo, do que as demais ciências humanas e as ciências sociais. Por quê? Aqui está o dilema principal da economia. As necessidades humanas são infinitas, nós temos que ter isso claro, certo? Na disciplina, no ano passado, a gente começou ainda presencialmente, e tinha acontecido naquele dia, de uma aluna, parece que era do técnico, tinha postado nas redes sociais uma crítica ao almoço, ao bandejão ali do nosso campus, dizendo que não gostava da comida, que não queria aquilo, né? E eu, de certa forma, na disciplina, a gente começou a aula analisando isso. Eu estava querendo analisar isso do ponto de vista econômico, não defendendo a estudante, né? Mas entendendo que aquilo era um direito natural dela, era uma liberdade natural dela, a liberdade já deve ser natural, né? Era um direito dela querer mais, querer uma comida melhor, querer uma comida diferente, querer uma comida que ela estava acostumada, ou sei lá, não importa, era um direito dela. O que não era direito dela, por exemplo, era ofender pessoas. Ela não pode manifestar essa vontade e até o direito dela ofendendo pessoas. Era isso que ela não podia fazer. Mas ela podia, e ela tem, e todos nós temos, as nossas vontades, as nossas necessidades, que a gente for analisar a fundo, elas são infinitas. Por exemplo, quem de vocês ainda não tem, por exemplo, um veículo próprio e gostaria de ter, por exemplo, pode estar pensando numa moto, né? Eu, nesse momento, me contentaria ou me satisfaria uma moto, tá? Por causa das minhas condições financeiras, a dificuldade que a minha família está passando, ou porque o meu emprego paga pouco, ou eu nem tenho emprego, não importa, tá? Imaginem essa situação. Aí, meu sonho de consumo nesse momento é uma moto. Mas o próximo passo, quando você tiver a moto, vai pensar, não, olha, um carro seria melhor, por isso e aquilo, né? E aí você tem um carro, daqui a pouco você pensa, não, mas um carro novo seria melhor. Aí você tem um carro novo, 1.0, diz, não, mas seria melhor um carro mais potente, né, para fazer viagens mais seguras. Aí eu quero um carro 2.0. Daí um pouco, não, olha, eu estou trabalhando, eu tenho rendimento, eu tenho condições, quer um carro melhor. E até chegar ao ponto que, por exemplo, aquele pessoal anda com carro banhado a ouro. Por que alguém anda com um carro banhado a ouro, ou um carro de ouro, se poderia andar com um carro popular que custa 50 mil reais? Por quê? Porque o ser humano é assim, ele tem necessidades e vontades infinitas. Por exemplo, eu queria ter um caiaque. Então, eu comprei um caiaque. Mas dali um pouco, aquele caiaque não atende mais a minha necessidade. Eu pensei, não, eu precisaria de um caiaque com motor. Eu compro um motor para o caiaque. Dali um pouco eu penso, olha, melhor que um caiaque com motor, que é uma coisa muito rústica, seria uma pequena lanchinha. E depois da lancha, será que não seria melhor ter um barco maior, mais confortável? Daqui um pouco eu já estou pensando num iate, certo? Aqui eu estou dando alguns exemplos de como que as necessidades humanas são infinitas. A gente, por exemplo, o nosso almoço pode ser o feijão com arroz, mas pode ser
uma coisa muito mais elaborada que isso. Não há limite para uma refeição elaborada e cara, por exemplo. Certo? Agora, se a gente for olhar do outro ponto de vista, nem todo mundo pode ter um carro 2.0. Se todos os habitantes do planeta tiverem um carro 2.0, seria impossível todos os habitantes do planeta Terra ter um carro 2.0. Muito mais ter um carro banhado a ouro, por exemplo. Assim é como é impossível todos os habitantes da Terra terem um iate, por exemplo. Talvez nem teria lugar para todos esses iates, mas nem que tivesse lugar, não há recursos para produzir iates para todos os seres humanos, certo? Talvez nem todos queiram também, isso tem que ser respeitado. Alguns têm medo do mar, por exemplo, da água. Mas o fato é que a economia trabalha em cima desses dois postulados, que é as necessidades humanas infinitas e os recursos naturais que são escassos, são limitados. Então, a economia trabalha no balanço, trabalha estudando o balanço entre essas duas condições, entre esses dois postulados. Esse, basicamente, é o cerne do estudo econômico. É tentar relacionar, balancear as necessidades humanas, que são infinitas, e os recursos que são limitados. Vamos ver o que alguns autores citaram, conceituaram como os principais problemas econômicos. Tá? Eu não vou aqui gastar tempo falando dos autores, mas os slides vão estar à disposição de vocês. Então, olhem essa aqui. A tarefa da análise econômica é apresentar ao homem, o mais claramente possível, os caminhos entre os quais escolher. E aqui, quando fala o homem, não preciso nem dizer que é a espécie humana, né? Então, a tarefa da análise econômica é apresentar ao homem, o mais claramente possível, os caminhos entre os quais escolher. Porque, basicamente, vocês estão percebendo que a economia baseia-se no estudo das escolhas, das opções. É a arte de optar. Os economistas talvez precisem descobrir mais acerca do homem se desejarem que a ciência econômica progrida. Tá correto, como eu disse. A economia é uma ciência afeita ao ser humano. Se não existisse ser humano, não existiria economia. Não existe economia no mundo natural. Não existe economia na sociedade das formigas, na sociedade das abelhas, numa matilha de cães, por exemplo. Não existe, de cães selvagens. Uma economia não é um sistema mecânico. As forças econômicas não operam como as da natureza. Por isso, elas devem ser consideradas a partir de uma matriz sociocultural. Em partes. Elas não operam como as da natureza, porque elas operam em cima do ser humano, certo? Porém, eu vou mostrar algumas informações para vocês, já hoje, que mostram, sim, que algumas que alguns fenômenos que acontecem na economia são muito semelhantes aos fenômenos que ocorrem na natureza. O primeiro passo na investigação de um segmento específico da economia é o levantamento e a descrição da realidade. Tal é o conteúdo da economia descritiva. Ou seja, reconhecer a realidade. Para adquirir significado, os fatos têm que ser sistematicamente ordenados, interpretados e generalizados. Essa é a tarefa da teoria econômica. Finalmente, a partir do conhecimento geral da ação econômica, podem ser formuladas soluções para o controle da realidade, correção dos problemas e condicionamento geral da atividade. Esta fase da aplicação é o que constitui a política econômica. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva que esse autor aqui, o Campbell, ele postulou isso durante o período mais fervoroso, vamos dizer, da teoria do Keynes, certo? E muito do conceito dele aqui, que está expresso aqui, é derivado de uma, vamos dizer assim, de uma simpatia aos postulados do Mr. Keynes, tá? Que hoje já foi deixado de lado, vamos dizer, na maioria do mundo. No Brasil, totalmente não, tá? Porque no Brasil tem até a chamada Sociedade Keynesiana Brasileira. Tá? No Brasil existe a Sociedade Keynesiana Brasileira. E a prova disso, de que Keynes foi deixado de lado, é que surgiu um termo para substituir o Keynes, que é um termo que eu não gosto, geralmente não uso, tá? Mas a existência desse termo mostra o quanto Keynes está superado, que é o termo neoliberalismo ou neoliberal, tá? Só por
passarmos pelas experiências econômicas do Keynes, é que hoje existe esse termo, neoliberalismo. O neoliberalismo, na verdade, ele é o que veio depois do Keynes. Então, dá para se dizer o seguinte, voltando àquele slide, a economia é a ciência que estuda a relação entre as necessidades humanas e os recursos, tá? Ou seja, a economia é a ciência que estuda a relação entre as necessidades humanas, que são infinitas, e os recursos, que são escassos. Esse é o papel da economia. E, resumindo ao extremo, seria o seguinte, economia é o estudo da escassez, é o estudo da falta de recursos, é o estudo da falta de coisas, porque a economia vai estar sempre estudando aquilo que falta, para se atender determinadas demandas. Ok? Pessoal, não se esqueça que vocês podem me interromper a qualquer momento. Bom, como eu vinha dizendo, a economia é semelhante a algumas ciências naturais, mas não é igual, evidentemente. Por exemplo, na física, quando a gente vai estudar a dilatação de um metal, por exemplo, em função da temperatura, e acompanhar essa dilatação, vai me dar um gráfico reto, uma equação única, fácil de reproduzir em qualquer lugar do planeta. Tão fácil que, quando os caras montam o trilho do trem, você sabe, eles deixam aquelas frestinhas entre uma lâmina e outra de ferro do trilho, em função já do tamanho daquele trilho, em função da consistência, da composição do metal utilizado no trilho, e das temperaturas, e do clima, né, da região onde aquele trilho está instalado, certo? Porque os cientistas, né, hoje se sabe exatamente o quanto aquele metal vai dilatar, certo? Na ciência humana da economia, na ciência social da economia, isso não acontece dessa maneira, tu não vai ter uma linha reta para saber o comportamento humano em relação à disponibilidade de um produto ou a um preço de um produto, mas ele vai acontecer com alguma dispersão, por exemplo, né? E essas correlações de pontos dispersos, quando se tenta observar algum fenômeno na economia, inclusive nós vamos fazer esse exercício de correlação, é um dos exercícios que está proposto para a gente fazer ali em junho, tá? Mas muitos dos fenômenos que a economia estuda, relativos ao comportamento humano, eles seguem algum padrão e podem ser quantificados e calculados, inclusive. Não com uma precisão matemática, como no caso da dilatação dos metais na física, mas com alguma reprodutibilidade, ou seja, a gente consegue ver em diferentes sociedades humanas um certo comportamento. Claro que tem que considerar uma série de nuances sociais e culturais, mas isso pode ser feito, tanto é que muitos livros de economia trazem fórmulas e cálculos, e nós vamos tentar fazer aqui parte disso. Tá? Então, na economia, a gente vê mais a dispersão dos pontos avaliados e não uma linha reta, uma equação única, como a gente exemplificou ali na física. Mas é possível. Eu acho que a gente pode dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem o seguinte, vocês estão aí ainda, estão, né? Sim. Beleza, pessoal. Temos 17 participando, Então, vamos imaginar a seguinte situação, tá? E aqui é um exercício de evidência, tá? Que eu nem deveria estar fazendo, porque eu não conheço vocês, conheço alguns, muito pouco, alguns eu trabalhei um pouquinho mais, né? A Letícia foi bolsista de um projeto nosso, eu tenho muito contato ali com a Esther, da coordenação, muitos de vocês foram meus alunos no curso técnico, mas muitos de vocês eu nem conheço, tá? E mesmo quem foi meu aluno no curso técnico, eu não tenho como saber algumas preferências, por exemplo, tá? Mas eu imagino que a maioria de vocês não fume, tá? Como boa parte da população brasileira já não fuma. Antigamente, nas gôndolas do mercado, bem na saída do mercado, onde hoje tem mais aqueles barbeadores, chiclé, house, era muito comum, há uns anos atrás, alguns lugares ainda tem, ter os cigarros ali. A pessoa comprava cigarro na saída ali do caixa.
tá? Nas padarias ainda existe, nos bares, sem dúvida, né? Em alguns supermercados ainda tem. Então, imagine o seguinte, que no supermercado aí que você frequenta, vocês vão em supermercado, né? Então, imagina aquele supermercado que vocês frequentam esteja fazendo uma promoção. Os cigarros estão, todos eles, pela metade do preço. O que vocês imaginam? Vai dar uma correria do pessoal da cidade para o supermercado para aproveitar essa promoção e comprar os cigarros pela metade do preço? Ou praticamente isso não vai fazer diferença nenhuma na venda de cigarros? O que vocês acham? Dessas duas opções que eu dei para vocês, o comportamento das pessoas da cidade de vocês, no mercado lá que vocês mais frequentam, vai se assemelhar mais a uma corrida desesperada para comprar o cigarro ou praticamente não vai mudar a demanda do cigarro? Eu acho que não afeta nada, porque não é um produto que o cara tenha que consumir, tipo, o alimento, né? O alimento seria alguma coisa perecível que o cara, tipo, necessita no dia a dia. E o cigarro é só mais um vício que pode substituir por outra coisa, às vezes, que é até um palheiro que é bem mais barato. Tá bom, João. Boa, boa. Mas tá boa a tua análise, muito boa a tua análise. Que o cigarro é supérfluo, é um vício e tal. Só que eu vou comparar com outro vício aqui e vocês talvez me deem uma resposta diferente. Vou imaginar que o mesmo mercado botou pela metade do preço toda a cerveja. Então, a latinha que era R$ 3 está por R$ 1,50. E aí vocês acham que... O que vocês acham? Aí ia dar Vai uma ter correria corrida desgraçada, desesperada né? no mercado, as pessoas vão se matar carregando aquelas caixas de cerveja, ou não vai mudar nada como não mudou lá no cigarro? Olha, professor, o consumo ia ser grande aí do pessoal da cidade. Tá. Então, João, tu viu? Tu falou da comida, que é essencial e tal, mas a cerveja não é essencial, e vocês estão concluindo junto comigo que o comportamento das pessoas seria muito diferente. Tá? Nos dois casos, são dois produtos com altos impostos, os dois produtos basicamente estão envolvidos em vícios, aí, como o João falou, tá? Mas o comportamento, vocês concordam comigo, seria bem diferente se o preço fosse a metade. O cigarro praticamente não ia mudar o consumo, e a cerveja ia da gente se matando para pegar essa promoção. Mas, o professor, Pois não. não sei se é no Chile ou na Argentina, o vinho pelo menos é considerado como um alimento, né? Um negócio do dia a dia. Que daí os impostos são bem menos que, vamos supor, hoje aqui no Brasil, né? Que o cara vai comprar alguma cerveja, vinho, tipo, tem uma alta taxação. Tá correto o que você falou também. Inclusive, a cerveja é conhecida como pão líquido, né? A É. cerveja foi criada, aí tem histórias, não se tem certeza, né? Para se alimentar quando não tinha pão, tá? Porque, inclusive, vocês sabem que a mesma levedura que a gente faz o pão, a gente faz a cerveja, inclusive faz o vinho, faz qualquer tipo de álcool, né? É o Saccharomyces cerevisiae. Mas não importa, tudo bem, a gente não precisa avançar muito, mas vocês concordam comigo, nesse exemplo que eu dei, que os comportamentos são totalmente diferentes, tá? E por que eu peguei dois extremos assim? Porque isso pode ser calculado, tá? A gente vai procurar no livro e vai encontrar fórmulas, índices de comportamento da demanda conforme o produto. Claro que isso muda, como eu falei, ele sofre mudanças conforme a cultura e a sociedade que a gente tiver, tá? Eu não tenho mais exemplos para dar aqui, mas deixa eu falar para vocês. Por exemplo, o comportamento do mercado de automóveis nos Estados Unidos é bem diferente do mercado do comportamento desse mesmo mercado aqui no Brasil, certo? Talvez seja porque no Brasil ainda há uma demanda reprimida de muitos anos, e nos Estados Unidos é um mercado mais equilibrado, certo? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se subir 10% o preço dos carros, a demanda vai cair fortemente. Muita gente vai deixar de comprar carro, vai mudar, vai procurar outras alternativas, tá? Enquanto que no Brasil, se tu aumentar 10% o preço dos carros, não muda nada, como não mudou nada aqui no exemplo que vocês mesmo concluíram comigo do cigarro. Não muda nada. Aumenta 10% o preço dos carros e os carros continuam sendo vendidos na mesma proporção que estavam antes desse aumento. Certo? Então, aí é a diferença de uma sociedade que está num outro patamar já de complexidade, a sociedade americana da nossa, certo? Mas, realmente, é muita coisa envolvida. Foi o João que falou aí, né?
dos impostos no Chile e tudo mais, muitos elementos estão envolvidos aí, tá? Mas esse exemplo que eu quis dar da comparação do cigarro com a cerveja é só para mostrar que essas coisas podem ser calculadas. Não com uma precisão matemática, como na física, mas podem ser calculadas. Tá, então, os problemas fundamentais que a economia tem que responder são o que e quanto produzir. Aqui eu não vou gastar muito tempo, tá? Mas são as três perguntas: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Tá? Esses são os problemas fundamentais da economia. Por quê? Porque as necessidades humanas são infinitas, como a gente falou, e os recursos são escassos. E eu já vou começar agora polemizando, nós só temos mais 18 minutos. Olha a notícia dessa semana. Notícia dessa semana, tá, pessoal? Vamos fazer uma pequena análise sobre isso em função do que a gente está falando. Foi 13 de abril, não importa, é semana passada, mas é uma notícia recente, não importa. O presidente argentino tomou a seguinte decisão. Saiu um decreto lá, não sei qual é o documento legal, mas ele emitiu uma ordem legal que obriga todos os fabricantes de carro a produzir o máximo que eles podem, na capacidade máxima. Certo? Aqui a gente está vendo, e é uma notícia real, está aqui na revista Quatro Rodas, tá? Então, por que que ele fez isso e quais as consequências disso? Não tem uma super desvalorização hoje, eu acho, na moeda argentina, não tem? Sim, tem, tá correto. E talvez por essa desvalorização, mas eu não sei também se o câmbio é feito em dólar dos carros argentinos, tipo, para o Brasil ou para o exterior também, porque normalmente, tipo, quando a gente vê que o preço da soja, o milho sobe, também é de oferta e demanda, né? E Claro. muita gente procura nós aqui porque o dólar hoje está super valorizado e o nosso real foi, acho, mais desvalorizado quase no mundo. Uma das moedas mais valorizadas, é verdade. E isso fez para os produtores de soja, milho, carne, inclusive, criou um ciclo bem positivo. Beleza, João, mas vamos analisar o seguinte: o fato da Argentina produzir mais carros, vamos dizer assim, vai fazer o brasileiro comprar mais carro argentino? Se o Brasil não taxasse, acho que é 40% de, não sei se chega a 40, mas eu sei que é um imposto absurdo em cima do carro. Daí a gente ia lá buscar lá na Argentina, né? Que a gente tá quase do lado. Tá bom. Mas quem garante que ia ser barato? Mas vamos pensar o seguinte: fica difícil a gente mentalizar, porque a gente pensa o seguinte: as fábricas de carros são ricas, elas têm que se lascar mesmo. Mas imagina o seguinte: se alguém da família de vocês, ou se vocês mesmos têm um negócio na família, vamos dizer que você tem um restaurante, tá? Ou uma pizzaria, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer negócio aí que seja um negócio da família, ou de um conhecido, ou de um parente, tá, pessoal? Imagina que eu tenho uma pizzaria, então. Aqui em Sombrio tem muitas pizzarias. Muitas abriram muitas mais. Hamburgueria também, agora, nesse período da pandemia, que o pessoal tentando se virar, né? A gente tem que dar a maior moral para esse pessoal tentando se virar, sobreviver de forma honesta, mesmo em períodos de crise. Aí imagine que eu tenho uma pizzaria, tá? Eu tenho a capacidade de produzir, vamos lá, 200 pizzas por dia, mas eu só estou vendendo 50, que é o meu mercado, né? É o que eu estou conseguindo atender atualmente, né? O que eu estou conseguindo vender, na verdade. Eu teria condições de produzir 200 pizzas, mas só estou conseguindo vender 50 por dia. E aí vem uma ordem do governo, vamos dizer que vem uma ordem da prefeitura, que me obriga a produzir as 200 pizzas por dia. Eu tenho capacidade para produzir 200 e vem uma ordem da prefeitura, tem que produzir 200. Senão tem as sanções ali. Só se Tá? eu vender para a prefeitura, daí vale a pena. Exato, mas a prefeitura só está me obrigando a produzir as 200 pizzas. Ela não. Como diz a lei ali da Argentina, as empresas de automóveis têm que produzir na sua capacidade máxima. Imagine agora algum órgão governamental aqui no Brasil me obrigando a produzir 200 pizzas quando eu só vendo 50 por dia. O que vai acontecer? Queima de estoque? Vai Porque vai acontecer que eu ficar vou velhas quebrar. pizzas. Vai acontecer que eu vou quebrar. E
Alguém de vocês conclui alguma coisa diferente de que se eu tenho uma pizzaria que eu consigo vender 50, e se alguém me obrigar a produzir 200, eu vou quebrar? Porque quem é que vai comprar 150 pizzas extras? Ah, faz promoção, vende mais barato. Tá. E os meus custos, os meus insumos, por acaso ficaram mais baratos? Não. E onde é que estão as pessoas que vão consumir as 150 pizzas extras? Então, tem muitos problemas econômicos aí que não estão respondidos e que uma pessoa sozinha ou um grupo pequeno de pessoas não tem condições de responder, que são os problemas econômicos. Ou seja, o presidente argentino, e nem que seja o presidente com seus ministros e que seja toda uma cúpula, eles não têm condições de responder os problemas econômicos. E eles só vão criar mais problemas, certo? A gente, às vezes, não consegue enxergar esses problemas porque olha a notícia, primeiro, que não é com a gente, porque não é no Brasil. Segundo, porque são com grandes indústrias, então eles já são muito ricos, então eles têm mecanismos para se virar. Mas quando a gente transfere para uma realidade mais próxima do nosso dia a dia, como o exemplo que eu dei para vocês da pizza, a gente vê que isso aqui é impossível. Isso aqui é uma coisa que fere as leis naturais da economia e é uma coisa que não vai dar certo. E eu vou mostrar para vocês, porque já aconteceu no Brasil. Os pais de vocês têm mais ou menos a minha idade, então vocês podem conversar com eles. Se vocês quiserem, eu coloco isso que eu vou projetar agora para vocês olharem no momento que quiserem. Eu vou projetar para vocês o seguinte, ó. Isso aqui é um jornal. Preste atenção, pessoal, só faltam 12 minutos e provavelmente eu vou ter que continuar isso aqui semana que vem. Isso aqui é um jornal do ano de 1986, tá? Nesse ano, teve o Plano Cruzado, né? É o primeiro ano depois do fim do regime militar, da ditadura militar, né? O primeiro ano depois da eleição indireta, mas por um presidente civil, vamos dizer assim. Foi o Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente, ele morreu antes de assumir, e aí assumiu o vice, tá? Então, esse jornal aqui, eu peguei de um dia aleatório, mas qualquer jornal desse período vai te trazer uma riqueza de informações, tá? Então, por isso a gente consegue fazer uma análise mais crítica também, porque tem um pouco de conhecimento histórico que os pais de vocês vivenciaram, pela idade de vocês, a maioria de vocês, os pais de vocês vivenciaram, mas vocês não. Então, quando a gente vê uma notícia como aquela da Argentina, num primeiro momento até pode soar como uma coisa normal, natural, certo? Mas quem vivenciou, por exemplo, isso e acompanhou e estudou, já é um pouco diferente. Esse jornal tem 45 páginas, eu vou pular para algumas, para vocês terem noção. Eu vou aqui na página, pelo menos a numeração do meu leitor de PDF. Pecuaristas negam boicote ao cruzado, tá? Aqui porque eles estavam sendo acusados de esconder o boi no pasto, eles estavam sendo acusados de não abater os bois, certo? Então, havia aqui uma pressão muito grande do governo em cima dos pecuaristas, uma perseguição, inclusive, porque eles deveriam abater os bois. E o governo estava achando que eles não estavam abatendo os bois na proporção adequada. Vocês conseguem imaginar uma situação dessas hoje? Aqui está o Ronaldo Caiado, ó, que hoje é governador de Goiás. Olha a frase dele, que tinha acabado de acontecer aquele acidente de Chernobyl, 35 anos hoje, né? Hoje não, essa semana. Vão nos acusar até por Chernobyl. O que ele está querendo dizer? Que os pecuaristas estão sendo acusados pela falta de carne, pelo aumento do preço da carne, e ele está dizendo, estão botando a culpa toda nos pecuaristas. Vão dizer que nós somos até responsáveis, vamos ser até os responsáveis pelo acidente nuclear de Chernobyl. Aqui, pessoal,
Página 23. Comércio que descongela é multado no Rio. O que essa manchete aqui está querendo dizer? Comércio que descongela é multado no Rio. O que eles estão querendo dizer com isso, pessoal? Algum palpite? Não faço ideia, professor. Descongela o quê? Está descongelando o frango, por exemplo? A pizza Eu ia dizer a congelada? carne, o que é? É, porque é o seguinte, pessoal, nessa época, eu vou mostrar para vocês, tem nesse jornal também, tudo era congelado, os preços eram congelados, os preços eram tabelados. Eu vou mostrar porque a tabela está nesse jornal também. Esse jornal tem parte da tabela. Vou mostrar outra manchete aqui para vocês. Olha essa aqui, vocês sabem português, né? Vocês foram alfabetizados em português. E vocês estão fazendo faculdade, então não são bobos em português. Olha essa frase. Especular com carro dá punição. Ou então essa outra matéria menor ali. Atacado sem estoque não paga ágio. Isso parece português para vocês? Vocês estão entendendo o que o jornal quer dizer? Especular com carro dá punição. Especular com carro dá punição. O que significa isso, pessoal? Pesquisar preço? Tá, mas vocês estão imaginando, tu pesquisar preço, tu seria punido? Gente, olha só o que é. Os carros eram tabelados. Só que ninguém queria vender pelo preço tabelado. Então, algumas pessoas mais espertinhas conseguiam comprar o carro, era muito difícil comprar um carro, tá? Vamos dizer que a tabela do carro, naquela época tinha Gol, tá? Que o Gol era o mais vendido nesse ano. Inclusive, em 86, 95% dos carros eram movidos a álcool, os novos, tá? Então, um Gol a álcool, vamos dizer que custasse lá 30 mil dinheiros da época, na tabela. Mas tu ia em qualquer lugar, tu não conseguia comprar o Gol. Aí um espertinho, amigo do governo, amigo da fábrica, conseguia comprar o Gol por 30, o Gol da tabela, por 30 mil dinheiros. E aí ele vendia no câmbio negro por 50 mil dinheiros. No câmbio paralelo, sei lá, no câmbio ilegal. Vendia por 50 mil dinheiros. Muita gente fazia isso. E aí o governo, através da Receita Federal, emitiu lá uma resolução citando as punições para quem fazia isso. Alguns anos atrás, um aluno meu aqui de Jacinto Machado, vocês conhecem o Gerry, ele ainda não formou na agronomia, ele contou a história que o pai dele fazia isso com bicicleta. Ele comprava as bicicletas novas em Araranguá e ia vender em Jacinto Machado. E vivia disso, ganhava um bom dinheiro comprando bicicleta nova e vendendo em Jacinto Machado. Assim como esses caras aqui da matéria do jornal compravam um carro novo na concessionária e vendiam no mercado paralelo para ganhar mais. Alguma coisa dessas faria sentido hoje? Vocês já pensaram em ir lá na Dimasa comprar os carros que estão lá para vender mais caro? Daria certo isso hoje? Não, porque eu acho que já é tabelado lá pela, como que é? Tabela FIP, né? Na verdade, não é tabelado, tá? O preço Mas do é um carro preço hoje é livre. estipulado, na verdade. A tabela FIP é para carros usados, tá, João? E ela é só uma referência, não é obrigado a vender, né? O período da tabela já foi. Foi um período Porque, muito tipo assim, triste. um carro muito antigo, como os outros, em estado de conservação, e o cara faz o preço que quer, né? Porque se não tem para vender um carro antigo, quando eu tenho uma alta valorização. Tá, boa. Eu acho que é só a Boa. referência, acho, dos anos 90 para cá, né? E nós vamos estudar isso, João, e vamos aprimorar esse conhecimento. Mas uma coisa que nós vamos sair daqui sabendo na economia é que é o seguinte: quem determina o preço é quem compra, não é quem vende, tá? Então, tu pode ter um carro muito bem conservado, não sei o quê. Imagina o carro que for. Eu tenho um Opala, todo mundo gosta de Opala, tem um Opala muito bem conservado, sei o quê. Eu vou botar por 50 mil. Bom, tu pode até pedir 50 mil por esse Opala, né? Mas o Opala vai valer quanto alguém pagar. Esse é o valor do Opala, esse é o preço do Opala. Então, quem coloca... A gente vai ter que aprender aqui na economia. Quem coloca o preço nas coisas é quem compra, não é quem vende, tá? Mas, claro, a gente vai ter muito tempo para aprender isso. Aqui, pessoal,
É um pedaço da tabela, para vocês terem uma ideia do que era esse mundo aqui. Tá? Aqui é um pedaço da tabela de preços do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nesse pedaço da tabela aqui, está falando o preço da pasta de dente. Então, ó, pasta de dente, Colgate branco, 65 gramas, 2,40. Colinos branco, 2,35. Então, o Colgate era mais caro que o Colinos. Aí, o Colgate branco, 90 gramas, 3,50. Tudo que vocês podem imaginar. Depois tem uma tabela mais para baixo que mostra os preços dos lençóis. Aqui, ó, aves, frango, 1 quilo de frango, 16. Aí, linguiça sadia, não sei o quê, quilo, 62,90. As outras marcas, 54,70. Então, a sadia era mais cara. Tudo que era vendido no mercado tinha um preço tabelado, ó. No estado inteiro, não importa o tamanho do mercado, não importa a cidade, no estado inteiro, qualquer mercado era o mesmo preço. Vocês estão imaginando o caos que era viver nessa realidade? Oh, era uma droga, né? Porque não tinha opção de procurar mercado com preço menor, né? Era tudo Sim. igual. E sabe qual era a opção que tinha? Sabe qual era a opção que tinha, João? A opção que tinha era não comprar nada, porque a maioria desses produtos aí não tinha no mercado, porque para a empresa não compensava aqueles preços, porque isso aqui era uma tentativa de segurar a inflação, tá? Isso aqui era uma tentativa de segurar a inflação. Só que se quem compra está disposto a pagar um preço maior, e era o que acontecia, e quem vende tem o preço congelado, tabelado pelo governo, vai acontecer o seguinte, e isso já está escrito naquele documento lá do Império Romano. Ou o cara não vai vender, ou ele vai vender no mercado paralelo, por um preço maior. É as duas coisas. Mas ele não vai vender por aquele preço tabelado. Tá? E isso que aconteceu no Brasil está escrito da mesma maneira lá naquele texto do Império Romano. Só que a única diferença é que o imperador lá, quando alguém não obedecia a lei do preço máximo, ele cortava a cabeça do comerciante em praça pública. E no Brasil, aqui, como vocês viram no jornal, o mercado era multado, ou se insistisse em vender acima do preço, ele era lacrado com uma faixa dizendo estabelecimento interditado por descumprir a ordem do governo. Tá? Mas veja, se esse pessoal tivesse lido aquele artigo do Império Romano, ou estudado em qualquer livro sobre a história do Império Romano, se nem o fato deles cortarem a cabeça de quem aumentava os preços impediu eles de aumentar os preços, vocês acham que uma tabela ia impedir eles de aumentar o preço? Não no Brasil, né? Nem no Brasil, em lugar nenhum. Sabe por quê? Por que eu estou dizendo não no Brasil em lugar nenhum? Porque foi o que eu falei no começo da nossa conversa. A economia é uma ciência natural dentro da espécie humana. Tá? Isso vai acontecer em qualquer lugar. A lei da oferta e da demanda é uma lei natural. Ela só acontece com os seres humanos, mas ela é uma lei natural. Não há como revogar a lei da oferta e da demanda, assim como não dá para revogar, como queria aquele vereador, revogar a lei da gravidade. Que alguém falou para ele que aquilo era efeito da gravidade, da lei da gravidade, o cara disse, então vamos revogar essa lei. Não tem como revogar a lei da oferta e da demanda. Certo? Então, basicamente, é falta de estudos em economia que faz governantes tomarem atitudes como aquela que a gente mostrou. Semana que vem a gente vai ver muito mais coisa, tá? Mas para, vamos dizer, início de provocação dentro da ciência econômica, eu acho que a nossa conversa de hoje foi satisfatória. Semana que vem eu ia mostrar algumas fotos aí relacionadas à inflação, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque já bateu 11 horas, tá, pessoal? Que é o que eu tinha proposto, a gente conversar uma horinha aí, né? Eu agradeço aí a atenção, a participação de vocês. Não vou muito além disso, tá? Mas eu fico aqui à disposição de quem quiser. Cada um pode perguntar, interferir, problematizar, contestar, não tem problema nenhum, a gente conversa à vontade aqui, tá? Eu só não vou aprofundar mais porque a gente tem vários colegas aí que ainda estão lá, nem sabem o trabalho que vão fazer, né? E já passou do tempo de definir
os temas que deveria estar atuando, como eu falei aqui no começo do encontro, sobre macro e microeconomia. Tá bom, pessoal? Então, a semana que vem a gente continua desse ponto que a gente parou, vou mostrar a impressão de dinheiro para vocês, vou mostrar outras decisões governamentais esdrúxulas, vou terminar essa história aqui do Jornal do Brasil, de 1986, mostrar como é que terminou essa história. Não terminou bem, com certeza, você sabe, não tem como terminar bem. E fico à disposição aí de quem gostaria de falar alguma coisa, fazer algum Por comentário. mim tá ok, professor. Tá bom. Então, como o pessoal não está se manifestando, eu vou agradecer aqui a participação de vocês, a atenção de vocês, a companhia. Chamo todos vocês para estarem presentes semana que vem, tá? E eu vou continuar aqui para aqueles que ainda têm alguma coisinha a resolver, os que eu chamei a atenção, como, por exemplo, o Hans, o Matheus e os demais. Quem tiver aí para definir, a Angra, não sei se tá? Mas quem tiver alguma coisa para definir sobre os trabalhos, fique aí. Tchau, pessoal, um abraço, bom final de semana, tudo de bom para vocês. Sim, professor. Valeu. Valeu. Eu fico aqui para conversar com o professor Isso, sobre Fala. Eu estou com uma dificuldade na planilha e queria conversar com o professor. Eu fico aqui para tirar uma dúvida ou Fica aqui, fica vou em aqui. particular? Não, fica aqui, tranquilo, vai ficar só nós aqui. Tá. Tranquilo, então. Então, Hans, eu vi que eu cadastrei até um outro e-mail teu, e mesmo assim parece que tu não conseguiu entrar na planilha, né? Inclusive tem um dado faltando de vocês lá. Isso, era sobre essa que eu queria conversar com o professor. Tá. Tá, primeiro, tu já conseguiu agora entrar com o teu e-mail e editar a planilha? Eu não consegui editar a planilha. Tá. Não. Hans, Daí escreve... eu tô repassando os dados pro fã, no caso, que é o meu parceiro. Só que ele, no dia 16, É o Alisson, né? É, o Alisson, isso, desculpa. Ele, no dia 16, ele colocou o último valor e quando foi cadastrar, eu acho que ele só cadastrou os dois valores. Tá. Entendeu? E o último ficou sem cadastrar. Tá, eu tenho o valor anotado aqui, porque eu acompanho Sim. direto, né? E vi o que tinha Aham. faltado para vocês. Só um pouquinho, fica aí. Certo. Tava 100 com 38. 100 com 38. 100 com 38. Fechou. É que Tá, eu tô com um pouco de dificuldade porque eu tô sem notebook. Aí eu tô manuseando mais essas atividades pelo meu celular, tá, não mas tem vai problema. dar certo. Hans, escreve aqui no chat o teu e-mail. Tá. Tu tem o e-mail do Gmail? Tenho. Bota ele ali, que eu vou tentar de novo, porque te cadastrar ali como compartilhar contigo, tá? Apesar de eu já Tá. ter compartilhado, né? Sim. Eu já compartilhei, se eu não me engano, aqui 2 e-mails teus. Sim. Eu vi, mas chegou o e-mail para mim. Eu abri a planilha, até salvei ela no meu celular, só que daí eu não consigo cadastrar os dados. Tu tem 2 do Gmail, o hansgabrielmedeiros@gmail e o hans.g.m. Não, aí busanello@gmail. Vamos lá, me coloca aqui É de esse novo. aí. É esse o e-mail que eu estou usando agora. Esse hans.g.m Busanello. Esse é o e-mail que eu estou atualizado. Pois é, mas eu já compartilhei para esse e-mail. Vou tentar aqui fazer de novo, tá? E só tem que ver se tu quando tu tá com o celular, aí já que tu me disse que tá com o celular, Sim. tu tá cadastrado com esse e-mail mesmo. Se tu tá logado com esse e-mail no celular. Estou logado com esse e-mail. Tá. Então entra na planilha lá e tenta editar. Tá, vou entrar já então. Tá. E o Matheus que tá por aí, Matheus, tu pulou uma semana, né, Matheus? Tu tá ainda, Matheus?
Ou sim, professor. É que nessa semana eu me esqueci totalmente de catar os dados. Tá. Eu fui me lembrar só na segunda-feira, só que daí na segunda-feira o professor falou que não adiantava mais pegar eles, né? Depois do Eles mercado já aberto mudam daí. não dá mais, tá? Olha aqui, eu anotei os dados do dia 16, tá ali, ó, tá? Das três cotações. Deixa eu pegar aqui. Matheus, É o que o mas é o professor acabou de seguinte. mandar ali, né? Oi? É o que Tá o aqui no professor acabou de chat, tu mandar tá ali no vendo o chat, né? chat? Tô sim. Tá. Aí tu anota as três cotações daquele dia que faltou. Aham. E eu perdi os 10 primeiros minutos da aula aqui, eu não sei o que o professor falou. Tá. O que aconteceu, Matheus? Até ontem tinha que definir o tema do macro seminário. Tu não definiu, tu tem que ir lá, vai lá agora e define isso. Aham. O Hans também não definiu, até onde eu sei, o tema do macro seminário. Sim, professor. É que eu tava terminando de ler todos para mim escolher um específico, mas já vou lá escolher. Mas Daí, tinha daí, prazo, né? Vocês, por favor, vocês se endireitem, tá? E passem a observar os prazos. Teve Sim. muito tempo para vocês definir isso. Tava tudo escrito, tudo certinho. eu defino esse tema lá no SIGA daí, professor. Não, meu querido, é na mesma planilha dos indicadores. Se tu tiver como acessar, acessa agora, que na planilha dos Eu vou indicadores pegar ela. tem uma aba embaixo, que uma aba diz indicadores e na outra diz seminário de macroeconomia. Tem uma aba inferior onde tu pode ir para a segunda planilha, que é a planilha a planilha do macro seminário, dos temas. Eu vou interromper a gravação agora, que não tem necessidade disso aqui ficar